Se você está começando no audiovisual e vai comprar sua primeira câmera, aí provavelmente você já deve ter se deparado com assuntos sobre qual lente comprar, se comprar com a lente do kit ou comprar uma outra lente é melhor. E o objetivo do vídeo de hoje é fazer uma comparação aí, fazer um teste na verdade com a lente do kit e comparar com a Viltrox 23mm, né, que é uma das lentes mais indicadas aí. E para isso, para ser justo, né, eu precisava usar o filtro das duas lentes, né? Então eu comprei recentemente um anel adaptador para usar meu filtro na lente do kit também, para fazer aí algumas imagens externas, né? Acho que seria justo usar um filtro também, já que a gente usa na lente fixa, né? Eu vou sair daqui a pouco fazer algumas imagens e vocês vão acompanhar aí. Mas estão aqui, ó, as duas lentes que eu vou comparar no vídeo de hoje. Essa é a lente do kit, essa é a Viltrox 23mm f1.4. Bom, e as principais diferenças, né, entre elas, obviamente, além do zoom, é que essa daqui é uma abertura de 3.5, né, f3.5, abertura mínima, já essa é uma f1.4, né, então você tem uma lente mais clara. Bom, e eu vou falar o que eu acho logo de cara, mas o objetivo desse vídeo é fazer um teste mesmo, um comparativo que eu nunca fiz, eu confesso, então pode ser que eu me surpreenda aí. Será que dá para fazer trabalhos legais com a lente do kit? Ou seria melhor já ir para uma lente fixa aí, ou uma outra lente que não seja a lente do kit? Bom, primeiramente eu vou colocar a lente do kit aqui na câmera para vocês verem, e aí eu vou dando zoom nela e explicando como é que vai funcionar aqui essa abertura variável aqui, que ela não é fixa. Bom, vamos trocar, vou colocar a lente do kit aqui agora. Bom pessoal, essa que tá me gravando agora é a lente do kit, tá? Tá em 16mm f3.5, eu tô usando o ISO 2000, o mesmo ISO que eu tava usando anteriormente aqui, com a 13mm. Ó, essa daqui é a lente que eu tava usando. Você vai focar aí. Não sei se dá pra ver aí. Mas essa era a lente que eu tava usando, também da Viltrox. Ela é um pouco maior, vou só colocar lado a lado com a 23 para vocês verem a diferença aí de tamanho. Então essa é a 13mm, bem mais aberta, essa é a 23. E essa é a situação aqui, tá? Então, estou em f3.5, meu fotômetro está batendo ali mais 1.3 nesse momento, e essa é a situação. Então, para a gente fazer uma comparação com a 23mm, eu vou colocar aqui também em 23mm, e vocês vão perceber aí que o F vai fechar, então ela vai dar uma escurecida, justamente por conta disso, né? Da abertura não ser fixa. Então, vamos dar o zoom aqui, chegar em 23mm. Passou um pouquinho, 24, 22, 23mm. Bom, aqui também 23mm então. O F já está em 4.0, tá? Então já deu uma escurecida, o fotômetro está batendo 0.7 ali. Eu não vou regular isso daí porque eu quero que vocês tenham essa noção da diferença entre elas. Vocês percebem também o desfoque aqui do fundo, que não está tão desfocado. Então essa é a condição. Você quer gravar uma entrevista assim que seria o equivalente a 23mm ali da Viltrox, essa é a situação que você vai ter. Obviamente que a gente tem o controle da iluminação aqui, eu poderia fazer aqui chegar em 1.7 para ficar bem exposto, mas o objetivo aqui não é esse, eu posso fazer um segundo vídeo somente utilizando a lente do kit e ver qual o resultado máximo que eu consigo chegar com ela, mas o objetivo é vocês verem a diferença entre elas, né? Então, essa é a principal diferença. Eu vou dar o zoom máximo dela aqui para vocês, eu vou até dando zoom devagar para vocês verem que ela vai escurecendo conforme eu vou aumentando o zoom, chegando até os 50. Ó, então eu vou voltar em 16, já deu uma clareada e um pouquinho mais de desfoque no fundo, e aí eu vou aumentando aqui, vocês vão vendo aí a diferença. E vocês percebem que ela vai escurecendo bastante, ó. Tô em 46, 50 agora, 50, tá mais de 50, agora 50. Então tá bem fechadinho aqui, mas já tá totalmente escuro agora. O fotômetro tá batendo 0 ali, mas como eu tô gravando em log, provavelmente já tá subexposto. O ISO tá 2000 e o F tá 5.6, que é o máximo que ela chega aqui. Então essa é a condição aqui. Já não tem quase nenhum desfoque de fundo, ó. Como vocês podem perceber, vou até ficar de lado aqui para ver minha tela ali. Tem um leve desfoque porque está bem fechada no meu rosto, né? Mas se vocês estivessem pegando um pouco mais de longe, talvez, que eu tivessem bem enquadrado na tela, teria bem menos desfoque de fundo, né? Então essa é a situação. Vou voltar para 23 aqui, para depois a gente trocar de lente aqui. Então essa é a lente do kit e eu vou trocar agora para 23mm da Viltrox,
que tá aqui, ó. Eu vou até tirar o filtro dela, porque vocês vão ver que a gente vai precisar do filtro nesse momento. E eu vou trocar a lente agora, vocês vão ver a diferença do f1.4. Como que já vai ser uma lente bem mais clara, então vai estourar tudo. E vocês vão ver também que o desfoque do fundo vai mudar. Então vamos ver agora. Bom, aqui, ó, 23mm da Viltrox, vocês veem como ela é mais clara. Tá em f1.4, tá totalmente estourado, então por isso que a gente tem que usar o filtro. Obviamente, ó, eu vou colocar na mesma condição que chega, para vocês terem uma noção, a lente do kit, que é f4 quando está em 23mm. Seria isso daqui, né? Então essa era a condição da lente do kit, e a condição que a gente consegue chegar aqui é isso. E aí eu coloco o filtro para a gente manter a exposição e conseguir aquele desfoque de fundo maior aqui, ó. Então vou lá para deixar em 1.7 no fotômetro ali, que é a exposição correta para gravar em log. E vocês podem perceber aqui que o fundo já está bem mais desfocado, eu estou na mesma distância aqui. Então a gente consegue esse look aí para quando a gente quer esse desfoque, né? E é muito legal para entrevista, né? Numa situação que a gente não precisa do fundo e quer manter esse desfoquezinho. Então, esse 1.4 é onde a gente consegue chegar. Ou então aqui, se eu quisesse também não usar o filtro, por exemplo, eu conseguiria só diminuir toda a iluminação. Porém, para chegar nesse resultado especificamente durante o dia, eu preciso necessariamente do filtro aqui. Outra situação que eu não vou precisar do filtro é se eu fechar a abertura, né? Mas aí eu vou perder todo esse desfoque de fundo. Se eu quiser mostrar o fundo, tudo bem. Lá ele. Mas quando eu quero manter esse desfoque legal, que é bonito principalmente para entrevista, assim, conteúdo, a gente quer manter esse desfoque ou filmar algum objeto, a gente precisa dessa abertura aí o mínimo possível, né? Então tem essas lentes novas da Sirui, né, que é f1.2, então o desfoque é maior ainda, né? Então essa é a principal diferença. E vamos fazer algumas cenas externas agora. E aí eu vou usar o filtro nas duas lentes, porque lá fora talvez as condições sejam outras, né? Então, para fazer a comparação justa, eu vou usar o F mínimo que der, né, nessa lente, e na Viltrox a gente vai usar o F igual e o mínimo que der também, para vocês verem as principais diferenças aí. Mas o objetivo é ver se a lente é realmente boa, né? Eu não tenho ainda a noção. Eu vou ter a noção melhor aí na hora que eu estiver editando esse material. E aí eu posso falar depois, talvez com mais propriedade, aí, minha opinião e qual que eu recomendo mais para vocês, aí, até levando em consideração os valores, né? Então é isso. Um ambiente controlado aqui, mais ou menos que eu fiz. Vamos agora para a parte externa. Bom, essa é a lente do kit. Estou usando em 23mm para ficar comparado com a da Viltrox, né? O sol está muito forte agora são 4h30 da tarde e eu tô torrando aqui, tô suando que nem um porco já. Seria mais fácil se eu tivesse um monitor aqui para acompanhar, porque a câmera tá meio longe, né, para eu pegar meu corpo inteiro. Eu posso me aproximar, mas esse é o aspecto aqui da lente do kit, né? Vou chegar mais perto. Vou até levantar um pouco aqui. Gravar mais de perto. Bom, aqui dá pra perceber que... aqui não vai ter jeito, vai estourar muito no meu rosto. Enfim, aqui dá pra perceber que talvez tenha o desfoque de fundo. Não consigo enxergar a tela, então não sei como é que tá. Agora tá em f.4, né? E como eu tô um pouco mais próximo aqui, talvez ele desfoque mais o fundo, conforme eu me aproximo. Mas vamos manter essa distância aqui pra ficar padrão. Deixa eu só abaixar mais um pouquinho. Será que agora vai? Vamos manter essa distância aqui, padrão nas duas. Esse é o aspecto da 23 da lente do kit. E eu vou trocar aqui. Agora eu vou colocar... Obviamente que eu estou usando filtro, tá? Com esse sol. Eu vou trocar agora, eu vou colocar a 23mm da Viltrox. Então vamos fazer essa troca aí. Deixa eu até marcar aqui onde eu tava, para ficar na mesma distância. Vamos trocar.
Bom, e essa situação aqui, vocês veem que tá bem estourado, porque eu tô usando em f1.4 agora, e o filtro tá no máximo. E mesmo assim, por conta do horário do dia, vocês veem que não dá para usar. Eu tô no ISO 800 agora, né? Então não dá para usar no... Deixa eu até ir na mesma distância que eu tava aqui, ó. Não dá para usar a abertura tão baixa assim, ou tão aberto, por conta da luz, né? Então, mesmo com o filtro no máximo aqui, eu vou ter que, para expor corretamente, ainda fechar um pouco. Aqui eu vou para 3.5, que ainda assim é abaixo do que tava. Então, essa é a situação aqui, ó. Eu imagino que esteja bem exposto, não consigo enxergar daqui. Seria ideal enxergar, né, para bater 1.7 ali. Mas esse é o aspecto da 23mm. Eu não sei como é que tá o desfoque de fundo. Vou chegar mais perto agora, né, para comparar. Aqui a outra opção que eu teria, né, seria não gravar em log, para poder abaixar um pouco, né, que aí eu consigo manter a exposição um pouco mais baixa, né, ou melhor, eu consigo manter o fotômetro no 0. E aí eu posso abaixar um pouquinho ali o shutter, né? Posso abaixar um pouquinho a abertura ali para ter o maior desfoque, né? Então, essa é a sua situação aqui. Nesse horário do dia eu não consigo mesmo, de qualquer forma, usar a abertura muito baixa, né? Para ter aquele desfoque. Acho que eu encontrei a posição... O duro que eu não consigo ver daqui, como que tá o fotômetro. Mas eu tô com a 23mm da Viltrox agora. Tô usando o f2.0, essa abertura na lente do kit já não chegaria, né? A lente do kit em 23mm, como vocês viram, chega em 4, né, .0. Então essa é a situação. Esse é o desfoque que a gente tem. Eu tô olhando aqui na tela do celular porque eu consegui conectar a câmera aqui, ó, como monitor, para eu ter uma noção. Então esse é o aspecto aí da 23mm da Viltrox. Agora o sol não tá tão forte, na verdade tá forte, mas eu encontrei uma sombrinha aqui. Eu tô com a abertura em 2.0 agora. E tô com o ISO em 800 e o filtro ND aí. Então esse é o aspecto. Eu consigo até diminuir a abertura, eu vou diminuir para vocês verem, ou aumentar a abertura. Bom, eu vou para 1.4 agora, que é o mínimo dela. Acho que eu encontrei o ponto ideal aqui que eu consigo expor bem, né, e chegar na abertura mínima. Então vamos para 1.4 aqui. Eu vou fechar um pouco o filtro, né? Acredito que esse seja o ideal. Então, esse é o aspecto. Eu estou a uma certa distância aqui da câmera, no ambiente externo, que só dá para usar filtro, né, nesse caso. E esse é o desfoque que a gente tem, esse seria o aspecto que a gente tem aqui com a 23mm. Agora eu vou colocar a lente do kit, e em 23mm, como vocês já viram, eu vou ter a abertura de f1.4, ou melhor, f4, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aí esse aspecto, esse desfoque de fundo nessa mesma distância aqui. E usando o mesmo ISO e batendo ali também entre 1.7 e 2.0 ali no fotômetro. Então vamos trocar agora e ver como é que vai ficar. E esse é o aspecto em f4.5, que seria o mínimo de abertura possível, ou o máximo de abertura possível, agora eu estou confuso. Mas enfim, o menor número ali possível, f4.5. Esse é o aspecto, esse é o desfoque que dá, mantendo a menos uma distância aqui que eu estava antes. Então, esse é o desfoque que a gente consegue aqui no ambiente externo, batendo ali a mesma exposição no fotômetro. 1/50, tal, não comentei isso, mas o shutter sempre 1/50, né? Na ZV-10, que seria equivalente aí a 1/48, já que eu estou gravando em 24 fps. Então, o mesmo ISO, e esse é o aspecto aqui que a gente consegue. Bom, aqui fazendo o teste um pouco mais perto, vou depois trocar de volta para 23 para vocês verem também como que muda aí o fundo, como que muda de uma forma geral. Então agora eu estou num plano mais próximo, que teoricamente ele vai desfocar mais o fundo, né? E percebam aí também a nitidez, o aspecto mesmo da imagem, né? Na edição provavelmente eu vou usar o mesmo LUT, mesma configuração, para vocês verem justamente a diferença. Então vou voltar para 23mm da Viltrox, pra gente ter essa noção aqui como que fica a curta distância, para vocês verem o desfoque de fundo. E aí sim eu vou deixar tanto no 4.5, igual tá aqui, para ter esse comparativo também, e depois vou para a abertura máxima para ver o quanto que a gente ganha aí. Então vamos trocar mais uma vez.
Bom, mesma distância agora, f1.4, fotômetro ali batendo mais 2 cravado, que não tem importância, né? Tem que estar entre 1.7 e 2. E essa é a diferença aqui que a gente consegue ter a lente fixa aí da Viltrox, que é 1.4, né? Ou uma outra lente fixa aí que tem essa abertura aí, ou até mais, né? Igual eu falei da Sirui, que tem até 1.2. Então esse é o aspecto aqui que a gente consegue, se a gente quiser aquele fundo bem desfocado. Já dá para perceber aqui, ó. Agora eu consigo olhar no monitor ali. Já dá para nitidamente perceber a diferença que estava para a anterior. Eu vou deixar agora no f4.5 para comparar também, ver talvez tentar ver o que mais que muda aí entre a lente do kit para 23mm. Então vou colocar aqui em f4.5, igual estava a outra, e depois na edição a gente vê essa diferença. Vamos batendo aqui, mais 1.7, f4.5, e provavelmente na edição aí eu vou perceber essa diferença. Aqui no monitor não consigo ver. Provavelmente o desfoque deve ser parecido com a outra, né? Já que a outra estava em 4.5, aqui está em 4.5 também. Mas vamos ver como é que fica a nitidez aí, os outros aspectos aí, as outras características da lente. Lembrando que eu estou usando o filtro da KNF, o ND464, com polarizador, tá? E se vocês quiserem, tudo que eu estou usando aqui tem o link na descrição. Tanto da lente aí, da Viltrox, o filtro da KNF, inclusive, se vocês quiserem ter um desconto aí usando o meu cupom, no site da Camfight, vocês conseguem comprar qualquer produto do site, tripé, filtro, qualquer coisa, com 12% de desconto usando o cupom Netflix aí, que eu vou deixar também aí na descrição. Então, olha que legal, vocês apoiam aí o canal e ainda tem um descontinho aí para comprar um filtro. Os filtros, eu sempre usei filtro da KNF, né? Esse que eu estou usando agora foi meu primeiro filtro e uso até hoje. Então, f1.4, vamos voltar aqui para... Ou melhor, f4.5, vamos voltar para f1.4. E esse é o aspecto, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, fica... Vou voltar aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, é bem desfocado mesmo. Eu tô mais perto agora, né? Vou afastar onde eu tava. Imagina que eu esteja focado. E vocês percebem aqui, ó, dá para perceber no monitor que continua um desfoque bem legal ali de fundo. Então essa é a situação aqui no ambiente aberto. Se você precisar fazer um trabalho externo, né, é legal até para fazer uma entrevista, né? Olha o ambiente que eu tô aqui, bem legal. Com uma lente dessa aqui eu consigo um baita de um desfoque desse e fica filezinho, né? Fica cremosinho. Então vocês têm um comparativo aí tanto no ambiente interno com iluminação controlada e agora aqui no ambiente externo com uma iluminação aí natural, né? Luz do dia. Agora é 5 horas, já bateu 5 horas da tarde, o solzão estralando. Eu encontrei uma sombrinha aqui, então tem uma árvore dando uma difundida aqui na luz para mim. Então é isso, esse é o aspecto, é isso que a lente da Viltrox entrega. E é isso que a lente do kit vai entregar também. A vantagem dela é o zoom. Eu vou fazer um teste agora para vocês aqui, aproveitando essa luz do dia, também dando zoom para vocês verem a abertura fechando, né? O quanto que ele vai escurecendo aí conforme a gente vai dando zoom. Então vamos fazer esse teste agora, aproveitando que a gente está aqui. Então, voltando aqui, agora eu estou por trás das câmeras, porque eu vou mostrar para vocês o zoom. Então aqui eu estou em 16mm, deixa eu só conferir. 16mm, f3.5. E agora, sem mudar nada, né, eu vou dando zoom para vocês verem como que vai escurecendo. Então, vamos dar o zoom aqui, ó. Óbvio que a gente está na luz do dia, então provavelmente vai ficar ainda bom, porque ele está focando numa área que está bem iluminada ali, mas mesmo assim percebam que tá escurecendo bastante. Eu estou em 49mm, 50, cheguei em 50mm agora. Opa, aqui, 50mm. Então vocês vejam que já escureceu bastante, está em f5.6 agora. E para acertar a exposição eu vou clarear aqui no filtro. Então essa seria a exposição ideal. Vou também pegar um contraluz aqui para a gente ter uma noção. Então vou virar a câmera aqui. Então essa seria a situação contraluz aqui, ó. Estou usando o filtro, obviamente. Agora está o fotômetro em 2.0. E eu vou dando zoom para vocês terem noção de como vai escurecer, né? Então se liguem. Chegando até os 50 aqui, ó, como já escureceu bastante. 40, 50.
chegamos em 50. Passou um pouquinho, agora 50. E aí vocês percebem que já escureceu bastante, então aí tem que a gente abrir no filtro aqui. Aí. Então, essa é a diferença aí. Mas a vantagem é que a gente tem o zoom, ó. Vocês verem os prédios aqui, ó. Ó. Aqui 2.0. Vai ser até legal ver agora a diferença, ó. Eu devia ter usado isso aqui antes, mas ó, percebam como eu vou dar o zoom e vai escurecer bastante, ó. Agora o fotômetro está travado em 2 ali, passou até um pouquinho agora. Ó, travado em 2, f3.5, eu vou dar o zoom aqui, ó. Ó, deu zoom legal ali, ó. Na verdade eu até passei de 50 aqui. Aí, 50 só que escureceu. Aí eu tenho o filtro aqui, então com o filtro eu volto aqui, ó. Então vocês verem que o filtro é ideal assim para ambiente externo, independente da abertura, né? Então, bom, então basicamente é essa diferença aí que a gente vai ter, né? A gente tem a vantagem do zoom aqui essa é a lente do kit, né? Que ainda continua me gravando. A gente tem a vantagem do zoom, né? De poder usar uma 16mm igual tá agora, ou dar um zoom. A desvantagem é realmente que ele vai fechando a abertura, né? Então isso daí, dependendo da ocasião, né? Vai atrapalhar bastante. Vamos ainda ver como é que vai se sair no ambiente com pouca luz, né? Para perceber bem essa diferença aí, o ganho que você vai ter com uma lente que é f1.4 em relação a um mínimo aqui de f3.5 ou 4.5 se a gente considerar aí a mesma milimetragem, né? De 23. Então, essa é a diferença. E inclusive eu estou gravando essa cena agora em 16mm, né, que me dá essa vantagem. Vou colocar aqui em 23. Bom, não vou nem trocar, vou continuar com essa lente aqui. Aí vamos voltar para 16 aqui. Cara, eu fico muito inquieto nesse parque, tem muito mosquito aqui. E fica me picando, não consigo me concentrar, cara. Se eu esqueci de alguma coisa, eu só vou perceber depois na edição. Então comentem aí se vocês sentiram falta de alguma coisa aí. O objetivo é mais, talvez, fazer essa comparação no que eu uso como padrão, né? De repente eu posso fazer um outro vídeo mostrando que, sei lá, produzindo algum vídeo com a lente do kit aí pra ver tudo que é capaz de entregar, né? O objetivo é mais ver a qualidade da lente em si, né? Na mesma milimetragem ali e ver a diferença, né? O que a gente ganha com uma lente fixa e o que a gente perde, talvez. E se a lente do kit que vem na ZV-10 aqui, de repente vale a pena, dá para trabalhar legal. E na primeira situação a gente tinha controle da iluminação. Vamos ver como é que é agora quando a gente não tem controle da iluminação. Obviamente que eu vou testar na minha casa, tá? Eu não tenho nenhum trabalho próximo agora em ambiente de pouca luz, que eu precisaria gravar em pouca luz. Tipo, eu não sei como é que estaria em evento, por exemplo. Eu imagino que ter uma lente o mais claro possível seja melhor, né? Então vamos testar agora, vamos voltar lá para minha casa para testar sem nenhuma iluminação, só com a luz da casa mesmo. Vamos ver, na hora que escurecer, a gente vai ver a situação lá, o que é possível chegar com a lente do kit e o que é possível chegar com a Viltrox 23mm. É isso, espero que esse teste tenha dado certo aqui no parque. Um detalhe, tá? Muito mais importante do que a lente é a gente saber dominar os outros aspectos. Por exemplo, entender direito como fazer uma exposição correta. Então, saber o que é shutter, é básico, né? O que é abertura, o que é ISO. Então, como trabalhar entre eles, o comportamento, né, de cada uma dessas configurações e a composição em si, né? Outra coisa que é muito importante, que é o balanço de branco, né? A gente saber a temperatura certa que a gente vai usar. Então, tudo isso influencia na qualidade da imagem, né? Não é só a qualidade da lente, né? Todas essas outras coisas vão influenciar ali na qualidade final do nosso trabalho, né? Do resultado que a gente pode chegar. Então, ter esse conhecimento é muito mais importante aí, talvez, do que a lente. Enfim, é isso. Bom, começando os testes aqui nesse ambiente interno, eu vou deixar os mesmos enquadramentos para vocês verem a diferença entre elas. Então, eu enquadrei aqui uma torre, que é o lado que eu acho que está mais escuro aqui, mas depois eu vou mostrar o outro lado para vocês que tem uns prédios. Talvez dê para ter uma outra noção aqui. Então, essa é a situação que a gente tem com a Viltrox 23mm em f1.4 à noite aqui. Shutter 1/50 e ISO 2000. Estou usando o ISO 2000 nas duas. E eu vou fazer um teste aqui também subindo esse ISO. Então, a gente está com a Viltrox. Primeiro eu vou descer ele para 800, que geralmente é o que eu uso quando eu estou gravando em log, ou 800 ou 2000. Não sei se tem o porquê, mas só para vocês verem que aqui eu consigo baixar
o ISO aqui, ó, e qual seria a situação que a gente tem. Então, aqui está no ISO 800 e a gente vai subindo aqui agora. Então, estamos em 800 e agora eu vou começar a subir. Então, vamos para 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6500, 8000, 10.000, 12.800, 16.000, 20.000, 25.600 e 32.000. Ó, já ficou de dia aqui já. Vamos ver como é que vai ficar isso na edição. Vamos voltar aqui para 2.000 e eu vou trocar a lente agora para a gente ter a primeira noção aqui da diferença, né? Na abertura mínima que a gente consegue chegar em 23mm na lente do kit. Então vamos trocar agora. Então essa é a situação que a gente tem aqui com a lente do kit numa situação noturna aqui, no mesmo ambiente, sem iluminação nenhuma aqui. Então vamos lá, ISO 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10.000, 12.800. Eu acho, pelo que eu estava vendo na tela, que esse 12.800 está parecido com a imagem que a gente tinha na Viltrox no ISO 2000. Pelo menos minha percepção aqui, olhando para a tela. Então, aqui a gente tem o ISO 12.800 e vendo pela tela parece que está igual com a situação que a gente tinha no ISO 2000 na outra lente, né? Então, eu não sei se é isso mesmo, eu vou ver depois na edição. Mas só para vocês entenderem a diferença aqui. Eu tô no ISO 12.800 na lente do kit aqui, ó, para chegar nessa situação que a gente tinha no ISO 2000 ali na Viltrox. Então aqui 16.000, na verdade eu nem sei, ó, talvez seja até no 16.000 que a gente tinha um mínimo lá, equivalente ao ISO 2000 da outra lente. E eu vou subindo aqui, ó, 20.000, 25.600, 32.000. Esse é o máximo de ISO que a gente consegue chegar aqui, então, com a lente do kit, e essa é a imagem que a gente vai ter. Eu posso até fazer a comparação aí, uma do lado da outra aí, para vocês verem a diferença entre elas. Bom, e antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar minha opinião também, né? Baseado em todos os testes que eu fiz aqui. Mas se vocês gostaram, já deixa um like aí. E se você não é inscrito no canal, veio aí por causa do título, da thumb, sei lá, ou por causa do assunto, se inscreva no canal também para apoiar aqui o canal. E eu espero que esses testes aí tenham ajudado você de alguma forma. Comenta aí caso ficou alguma dúvida, faltou alguma coisa aí, talvez que eu tenha deixado passar. Bom, antes de finalizar, a minha opinião é a seguinte. O que eu percebi aqui, utilizando as duas lentes, vendo os arquivos e considerando ali os mesmos parâmetros. Vocês viram ali que no ambiente externo teve um momento que eu coloquei ali a Viltrox também em f4 para ver qual seria a diferença entre as duas ali nos exatos mesmos parâmetros. E mesmo assim, eu confesso que eu achei ainda a Viltrox melhor, assim. Eu não sei explicar exatamente, mas o aspecto dela, acho que ela tem um charme, assim, a mais, em comparação à lente do kit, usando até os mesmos parâmetros, tá? E sobre a abertura, realmente não tem nem o que discutir, né? Vocês viram até nos testes noturnos que a gente fez agora, como que o f1.4 resolve bastante coisa aí pra gente. A lente do kit ali já sofreu bastante aqui num ambiente noturno, sem iluminação.
Logicamente que eu fiz esse teste mais para ver mesmo essa diferença real ali, sem luz nenhuma, só apontei para a janela ali fora. Então, eu percebi muito essa diferença, assim, para a gente chegar pelo que eu percebi na tela ali da câmera, para chegar mais ou menos igual estava a Viltrox, eu tive que subir muito o ISO, né, quando eu estava com a lente do kit. Então, realmente faz muita diferença em ambiente noturno, sem falar se a gente precisa gravar em log, né, onde a gente tem que expor ali um 1.7 para mais ali. Então, aí que vai fazer muita diferença mesmo a gente ter uma lente clara. O que se pode discutir é o fato da lente do kit ter o zoom e a Viltrox ser uma lente fixa. Porque se a gente for comprar uma lente zoom aí com uma abertura legal, que geralmente são f2.8, se não me engano, né? Por exemplo, uma Tamron 1770, uma Sigma aí, são lentes que vai custar aí acima de 5 mil, você vai pagar, às vezes acha com alguém traz de fora aí também por 4.500, 4.800, sei lá, nessa faixa de preço, mas a princípio é uma lente que você vai pagar aí assim, acima de 5 mil reais, uma lente zoom bem legal, né? Então, eu não sei. Na minha opinião, eu ainda preferiria comprar a Sony ZV-10 e comprar uma lente aí, uma Viltrox, e realmente eu recomendaria mesmo a 23mm por ela ser mais versátil, a gente conseguir fazer mais tipos de trabalho com ela. Seria a lente mais recomendada aí se você for comprar uma lente só. Se você for comprar duas lentes, por exemplo, ao invés de comprar uma lente zoom, for comprar duas lentes, eu recomendaria você pegar, por exemplo, uma 13 e aí uma 33, que é um pouco ainda mais fechado do que essa 23mm. Então, acho que seriam essas minhas recomendações aí. E o que eu achei aí desses testes. Então, meu veredito aí, eu gostei mais realmente da 23mm, acho que não tem comparação. A gente tem ali na lente do kit talvez só a vantagem do zoom ali. Mas enfim, realmente a 23mm é bem melhor. E se você for comprar, considera isso. Talvez você que está começando, eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso. Se você deve comprar ali a lente do kit, até ter uma noção melhor de qual lente você vai pegar, ou já comprar direto uma Viltrox, por exemplo. O que eu acho é o seguinte: se você já está trabalhando, já tem algum cliente assim, eu recomendo você já ir logo para a lente melhor, né? Agora, se você ainda não trabalha e pegar um preço assim de ocasião em que não tenha tanta diferença comprar a câmera só o corpo e comprar com a lente, pega com a lente do kit para você ter uma noçãozinha ali, ter uma segunda lente para fazer alguma coisa, mas já vai guardando dinheiro para investir aí numa lente fixa, seja a 23 ou outra qualquer. Ou até se você tiver com a grana aí, já comprar uma lente zoom melhor, talvez. Aí uma Tamron 1770 ou uma Sigma, né, que é equivalente. Estou falando bastante da Tamron aqui por ser uma lente, uma das mais faladas aí, né, uma das mais queridinhas aí. Mas enfim, acho que minha opinião é essa. E se você está na dúvida aí, ainda está comprando sua primeira câmera, além da lente, tem outras coisas que é muito importante você considerar aí quando for comprar sua primeira câmera. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui nos cards finais, então assim que acabar esse vídeo, já clica lá e dá uma olhada, porque eu acho que é muito importante aí se você está começando, se você vai comprar sua primeira câmera aí, ou se você comprou sua primeira câmera e está achando que a qualidade tá muito ruim. Então vai lá depois de assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais, até o próximo vídeo.